Boa tarde a todos, meu nome é Suzane, eu sou professora de Educação Física no Instituto Federal de Goiás, no campus da cidade de Goiás. E eu vim aqui apresentar as minhas críticas, a partir do material estudado na disciplina de História e Políticas do ensino da educação profissional e tecnológica no Brasil. O que veio despertando a minha criticidade em relação a esse assunto foram as próprias contradições surgidas no processo de desenvolvimento histórico dessa modalidade de ensino. As contradições ao qual eu me refiro dessa modalidade de ensino, elas estão fundamentadas principalmente nas necessidades ao qual fizeram surgir esse modelo, a dinâmica econômica, a necessidade do mercado, o processo de desenvolvimento do Brasil, mas ao mesmo tempo o processo, as necessidades próprias daqueles sujeitos que se apropriavam desse processo de formação. Então, houve um confronto, um conflito também do interesse do Estado ao propor essa formação e dos interesses da classe trabalhadora à medida que ela se apropriava, que ela se inseria nessa modalidade de ensino e se apropriava desse conhecimento, ampliando inclusive as suas necessidades no processo formativo. Então, isso fez com que o próprio movimento do ensino técnico e tecnológico, que a princípio surgiu para suprir essa demanda do mercado, ela fosse se modificando e ampliando as suas possibilidades formativas. Então, essa contradição ela vai se dar nesse sentido de que, à medida que os institutos, que esse ensino técnico e tecnológico, ele vai adquirindo qualidade nas instituições e no processo formativo, ele também passa a se constituir como um espaço de disputa por aqueles que, pela classe dirigente do país também, de ocupar esse espaço a partir de outros cursos, que a gente vê das engenharias, do campo da saúde, que também vão ser disputados por essa classe dirigente. E isso está muito expresso na fala de um dos vídeos, em uma das falas apresentadas nos vídeos, quando você percebe que esse ensino técnico, que a princípio era voltado para os pobres, em um determinado momento ele passa a assumir o ensino técnico integrado a partir do ensino médio em uma realidade social em que a maioria da população, existe uma grande quantidade da população ainda que não teve acesso nem ao ensino fundamental. Então a gente começa a perceber essas contradições e como que esse processo ainda está distante. Bom, então nesse sentido, antes de ingressar no Instituto Federal, eu tinha uma visão muito unilateral do que era esse espaço de formação, de pensar mesmo que o Instituto Federal era formação técnica, de educar o trabalhador para se inserir no mercado de trabalho e pronto. Mas ao desenvolver, ao estudar, ao acompanhar, ao trabalhar nesse ambiente, foi possível perceber o Instituto Federal como uma instituição que reproduz no seu interior também as contradições expressas nesse modelo social. Então, a gente vai perceber pessoas que estão, de fato, comprometidas apenas com o ensino técnico, com aquela formação imediatista, mas temos inúmeras pessoas também comprometidas com a formação dos alunos, no sentido político, cultural, social, para ampliar aquela formação, vincular, de fato, o sujeito ao mundo do trabalho. Então, eu percebo que a análise dessas contradições ela é fundamental, tanto para compreender esse espaço e as possibilidades dele, da formação, do ensino técnico e tecnológico, como para pautar a nossa própria ação dentro desse espaço. Então, à medida que eu compreendo essas contradições, eu consigo, inclusive, me posicionar diante delas e assumir um compromisso com a educação pública, com a educação ampliada, com a formação unilateral, do trabalho no seu sentido educativo, como princípio educativo, e ampliar a formação desses alunos. Então, muito obrigada, é isso que eu tinha para falar, e até a próxima.